Vamos conversar hoje sobre esse assunto que é muito importante. Nós humanos temos várias formas. Se você der uma olhadinha ao seu redor, você vai ver mulheres com a cintura mais fina, outra com as cinturas mais largas, quadril, mas você observa as suas pernas. Você sabe o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica que provoca um acúmulo de gordura e inflamação nas pernas e nos braços, causando muita dor na região afetada. E sobre o assunto, nós vamos conversar com a doutora Camila, que é fisioterapeuta e vai trazer muitas informações importantes. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Você está linda. Obrigada. Nossa, que maravilha receber uma mulher tão linda e inteligente no nosso programa e para falar de um assunto que atinge muitas mulheres, que é o lipedema. Trazendo esse esclarecimento, doutora, o lipedema é uma doença vascular. Isso quer dizer que envolve a circulação, que envolve o seu sistema linfático. Me fala sobre isso. Na verdade, o lipedema é uma doença que afeta o tecido conjuntivo, então envolve tanto a parte vascular, o tecido gorduroso, o tecido conectivo ali que envolve todos esses tecidos. Então ele é caracterizado, eu costumo falar, ele tem uma base na circulação. Então esse acúmulo de gordura, o que acontece? Nosso corpo tem uma inflamação, né, passa por esse processo de inflamação e vai ocorrendo a proliferação dessas células de gordura. Então elas vão aumentando de tamanho, vão inflamando. E aí com esse processo de inflamação, ele compromete a circulação sanguínea e linfática. E aí isso acaba gerando um ciclo de piora. Então eu falo muito que tem essa base circulatória, que é uma base por onde a gente começa o tratamento também, né? Acho que uma dificuldade muito importante que deve ser levada em consideração é o diagnóstico do lipedema. Primeiro que o lipedema não é algo que atinge apenas pessoas obesas. Isso pode ser um agravante para quem traz a doença, mas também pode atingir pessoas que não têm o sobrepeso. E aí, doutora, a hora do diagnóstico, você que tem aí as suas pernas, já se olhou, já se viu aquela perna com aspecto com bastante celulite? Às vezes a mulher pode achar que é só uma celulite convencional. Pode ser lipedema? Quando eu devo me preocupar? Pode ser lipedema, sim. Eu costumo dizer que é muito confundido com celulite e com obesidade, como você falou. Mas é importante ter ciência de que a gordura do lipedema ela não responde da mesma forma ao processo de emagrecimento. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que emagreceram, perderam 10 quilos, pessoas até que fizeram cirurgia bariátrica e perceberam que mesmo com esse emagrecimento as pernas não reduziram de volume. Isso é um alerta, porque a gordura do lipedema ela não regride da mesma forma da gordura normal. Outro fator que é importante levar em consideração, a sensação de peso, o inchaço. Muitas vezes a pessoa tem dor ao toque. Às vezes eu recebo pacientes que dizem, nossa, meu filho sobe no meu colo, dói, eu não aguento, aquela dor incomoda. Presença de muitas microvarizes. O acúmulo em regiões específicas, como dentro do joelho, ao redor do joelho a gente vê muito esse acúmulo de gordura. Um culote mais expressivo, né, aqui na região do quadril. Então, são características bem evidentes do lipedema, que aí é importante, se você suspeita, procurar um profissional para ter o diagnóstico adequado e fazer o tratamento. Doutora, é uma doença crônica, não tem cura? Não, até o momento não existe cura para o lipedema. Existe o tratamento e o controle, porque ele, além de ser uma doença crônica, ela é progressiva. A gente fala que existem gatilhos de piora, que um é, como você citou, o ganho de peso. A obesidade, de uma maneira geral, o excesso de peso, ele gera uma inflamação que piora o quadro do lipedema, mas ela é uma doença predominantemente feminina. Então, outros gatilhos vão ser o quê? Os marcos reprodutivos da mulher, como a puberdade, a menopausa e as gestações. Então, tem mulheres que já começam a perceber lá na puberdade, mas tem mulheres que vão ter como gatilho de piora uma gestação, a primeira ou a segunda gestação. E tem aquelas mulheres que já vão perceber o lipedema na fase da menopausa. Então, tem esses gatilhos de piora, então a doença pode ir progredindo ao longo do tempo. Por isso que é tão importante você ter o diagnóstico e saber como você pode trabalhar para não ter essa piora. Que maravilha. Bom, agora a gente continuando falando sobre o assunto, você que está do outro lado, que chegou agora na nossa televisão, aqui no programa Revista, nós estamos conversando com a doutora fisioterapeuta que está aqui com a gente nos nossos estúdios, Camila, e ela está falando sobre lipedema. Querida Raquel já está aqui também com a gente. Quer fazer uma pergunta, Raquel? Exatamente. Bom, doutora, primeiro eu acho que é um tema que
a gente está ouvindo muito falar, eu como mulher, né, acompanho, né, redes sociais e tudo. Ontem mesmo participei de um evento falando sobre o cuidado com o corpo, sobre saúde, o médico de fora, e ele falando sobre essa questão do lipedema. Minha pergunta são duas, na verdade. A primeira pergunta, você falou que pode ser identificado, inclusive, através da puberdade. Com quantos anos, em média, ali, a mulher, a adolescente, ela pode já começar a ser diagnosticada como lipedema? Se ela tratando ainda nessa fase inicial, ela pode ter um controle ali e que quando chegue nessa fase, quando ela engravidar ou quando ela ganhar um peso, enfim, ela não tenha, vamos dizer assim, uma piora, né, do lipedema. E a outra pergunta é, como é feito o tratamento? É com drenagem? É com injeção? Dói? Eu fico um pouco curiosa porque a gente que vai nesse universo de estética, às vezes, e aí pensa que realmente é só uma celulite, quando na verdade já está bem mais agravado. E aquelas dores, eu já quero marcar uma consulta, inclusive, né, para estar me orientando. Então, eu gostaria que você me respondesse como que é feito esse tratamento, né, a questão mesmo das técnicas, e sobre se identificado logo no início ali da puberdade, a gente consegue ter um êxito no tratamento e uma vida mais saudável, né, com menos dor também. Pronto, perfeito, Raquel. Sobre o diagnóstico precoce, o lipedema, ele também tem características genéticas. Então, geralmente, se você tem filhas, as chances que elas tenham são muito grandes. Então, é imprescindível que você tenha essa sensibilidade e comece uma intervenção precoce. Porque outra coisa que a literatura, né, os estudos científicos mostram, que pode piorar o lipedema, o uso de métodos contraceptivos hormonais, desde muito cedo. Então, é importante, por exemplo, às vezes a adolescente começa a usar um anticoncepcional pela questão da pele, né? E aí começa por aquilo, mas ela ainda não tem os sintomas tão definidos do lipedema. Mas ali você, sabendo que existe, que ela tem a chance de ter aquela doença, você já começa a controlar. Você já começa a adotar uma alimentação mais saudável, sem tanto açúcar, sem tantos conservantes, sem tantos produtos que possam inflamar o seu corpo, né? Já trabalha para ela não ter um sobrepeso, não ter problema com ganho de peso, que é outro gatilho. Então, você começa a controlar esses sintomas desde a adolescência para prevenir realmente uma piora. E, por exemplo, no caso da pessoa ir passar por uma gestação, se ela já está no tratamento, ela passa pela gestação de uma maneira muito mais tranquila. Até porque na gestação a gente já tem uma tendência a ter um aumento de inchaço, já pioram as dores nas pernas. Então, se você já vem tratando esse tecido, se você já entra no período de gestação com o peso adequado, que na gestação também tem o ganho de peso, então se você já controla tudo isso, você passa pela gestação muito mais tranquila, né? Você consegue não sofrer tanto com esse gatilho, você controla os fatores externos. Não quer dizer que você não possa ter uma piora, porque tem o gatilho interno, né? Os fatores hormonais que a gente não consegue controlar. Mas a gente garante assim que você passa mais tranquilo, sem tanto desconforto, sem tanta dor, sem tanto inchaço e realmente controlando essa progressão. Agora, quanto ao tratamento, o que é que a gente usa hoje? Como eu falei, o nosso objetivo com o tratamento é desinflamar esse tecido e melhorar a circulação sanguínea e linfática. Então, o tratamento ele vai visar melhorar esses aspectos. Então, a gente usa fotobiomodulação, a gente usa bota pneumática, drenagem, técnicas de massagem, ondas de choque. Mas lembrando, Raquel, nada dói. Geralmente a gente trabalha, diferente do tratamento da celulite, a gente não vai tentar tirar aquela gordura. Porque até os tratamentos que a gente tem para remover gordura, eles são tratamentos que trabalham com doses de energia alta, aquecem o tecido, eles geram uma inflamação para estimular a morte daquelas células de gordura. Então, como a gente já trata de uma doença inflamatória, não pode ser a gente não quer inflamar. Então, tem alguns recursos até que a gente usa para tratamento de celulite, mas a gente muda a dose, a gente muda a intensidade, a gente altera os parâmetros para tentar não gerar inflamação e conseguir realmente desinflamar, doutora, e melhorar essa circulação. Alguns pacientes acabam precisando ser submetidos a cirurgias para tentar resolver a questão do lipedema, retira aquele excesso, né? Faz uma lipo naquela região. E aí, qual é a hora da cirurgia? A cirurgia para lipedema realmente funciona? É um caminho indicado? Então, hoje a primeira linha de tratamento é o tratamento conservador. Até porque se o paciente quer fazer uma cirurgia, ele deseja fazer essa cirurgia, é importante que ele esteja o mais desinflamado possível para a cirurgia ter um melhor resultado. Até porque a cirurgia é uma agressão, né? Ela agride o corpo, ela gera um processo inflamatório. Então, se você está com inflamação muito alta, você pode até piorar logo depois da cirurgia e ter o reganho daquela gordura que foi retirada.
Então é importante ter ciência disso, que o tratamento ele deve ser feito antes e depois da cirurgia você ainda tem que manter o tratamento clínico do lipedema também, porque é uma doença crônica que não tem cura. A cirurgia também não vai curar. Ela vai o quê? Reduzir o volume. Ela é indicada em que casos? Em casos, por exemplo, que a paciente já tem dificuldade de caminhar, tem restrições mesmo na vida diária por conta do volume importante. Nesses casos, a cirurgia é indicada, porque aí realmente o lipedema já está comprometendo o exercício das atividades normais. Então é importante se fazer. Em casos graves, a gente não consegue garantir uma redução de volume importante com o tratamento clínico, mas a gente consegue melhorar os sintomas, né, melhorar diversos fatores. E o papel fundamental no profissional fisioterapeuta, que é quem vai cuidar de tudo isso, não é isso, doutora? Exatamente. Quem quer saber mais sobre o assunto e conhecer mais sobre o seu trabalho, pode seguir nesse Instagram, que está aqui na tela. Já pode até colocar o Instagram da doutora para você acompanhar e seguir mais informações aí, ter mais informações, porque o conhecimento é libertador, né? Com certeza. Você, à medida que você conhece a dificuldade que você tem, o problema que você traz, você vai saber lidar com muito mais facilidade com o assunto. Muito obrigada, doutora, por estar no nosso programa. Que conversa maravilhosa, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. E eu falo isso mesmo. Hoje o lipedema muita gente não sabe que tem. Então nas redes sociais eu falo muito que eu faço esse trabalho de educação, para as pessoas se entenderem, conhecerem. Muitas mulheres vivem frustradas por não saberem o que tem, por se queixarem daquele acúmulo de gordura. Consegue emagrecer e ainda fica com volume na perna. Exatamente. E acha que não funcionou o emagrecimento. Exatamente, é muito frustrante. Então, a partir do momento que você conhece, entende o que você tem, você começa a trabalhar dentro das suas possibilidades para ser a melhor versão que você consegue, mas você deixa de se frustrar tentando atingir objetivos que muitas vezes a gente não consegue. E esse foi o nosso quadro, Canal Saúde. E agora eu tenho um recadinho especial para você que está me assistindo. Tá morando de aluguel, tá morando com a sogra? Que história é essa? Chegou a hora, ainda dá tempo você ter a sua casa esse ano, dá tempo demais.